Então vamos lá, pessoal, para concordância verbal. Ver alguns casos mais importantes aqui de concordância verbal. Primeiro eu queria que você entendesse o seguinte: concordância verbal ocorre quando o verbo está adequado ao seu sujeito. Então é isso que a gente vai analisar na concordância verbal. Olha só, aqui eu quero saber isso, olha. Se o verbo da oração está adequado ao sujeito. E aí se você me pergunta, Tiago, adequado como assim? Bom, se o sujeito estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Então é essa análise que a gente vai ter que fazer aqui, certo? Bom, no item 1, a maioria dos alunos veio, a maioria dos alunos vieram. A maioria dos alunos veio, a maioria dos alunos vieram. O que é que vai acontecer, pessoal? Eu tenho aqui o sujeito que é a maioria dos alunos, só que esse sujeito não é um sujeito qualquer. É um sujeito formado por uma palavra que nós chamamos de palavra partitiva. O que é uma palavra partitiva? É aquela que indica parte de um todo. Veja, o todo são os alunos. Os alunos representam o todo. Só que eu não estou falando de todos eles. Eu estou falando da maioria deles. E existem na língua portuguesa algumas palavras que são consideradas como partitivas. Maioria, minoria, uma parcela, boa parte, grande parte, metade, né? Então são palavras ou expressões que indicam parte de um todo. E o que é que a gramática diz? Diz que se isso acontecer, se o sujeito, que é esse aqui, for representado por uma palavra partitiva mais uma palavra no plural, ou eu concordo com a palavra partitiva, ou eu concordo com a palavra no plural. Então, eu posso dizer aqui, a maioria dos alunos veio, concordando com a maioria, ou a maioria dos alunos vieram, concordando com alunos. Tanto faz como tanto fez. Se você concordar com a maioria está correto, concordar com alunos também está correto. Tudo bem? Bom, aí no ponto 2 eu tenho aluga-se sala. Bom, isso aqui a gente viu na parte de vozes verbais. Essa aqui é a famosa voz passiva sintética. Lembra? Na voz passiva sintética eu coloco se relacionado ao verbo que era da voz ativa. Na voz ativa eu tinha o empresário aluga a sala. Só um exemplo, né? O empresário aluga a sala. Né? Só que eu tirei o sujeito da voz ativa, copiei a voz ativa e coloquei um se, certo? Só que o que acontece aqui? O que acontece aqui? O verbo é um verbo transitivo direto, você já sabe, aqui olha. E o se é uma partícula apassivadora, como a gente tinha visto. O que é que vai acontecer aqui? Se eu tenho um verbo transitivo direto, o se é uma partícula apassivadora, o que aparece depois, como a gente já viu na parte de voz passiva sintética, o que acontece é que depois é um sujeito paciente. Sujeito paciente, certo? Então o que aparece aqui depois é um sujeito paciente. E aí o que é que acontece? O verbo deve concordar com o seu sujeito. Bom, se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular concordando com o sujeito. Agora, se eu coloco o meu sujeito no plural, o verbo deve estar no plural concordando com o sujeito. Então é a mesma frase, só que eu coloquei agora no plural, né? Aluga-se sala, alugam-se salas. Isso acontece em qualquer situação em que eu tenha verbo transitivo direto mais um se, e esse se vai ser partícula passivadora. O que aparece depois é sujeito. Vende-se casa, no plural, vendem-se casas. Vende-se casa, no plural, vendem-se casas. Conserta-se relógio, no plural, consertam-se
relógios, certo? Então, se o verbo for verbo transitivo direto, mais um se, o se é partícula passivadora, o que aparece depois é sujeito, e o verbo deve concordar com o seu sujeito. Mas aí tem que ter cuidado, porque aqui eu tenho estrutura muito parecida com essa estrutura, certo? Mas o verbo aqui, olha, é um verbo transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, significa que ele exige uma preposição. Está a preposição de ali, olha. Quem precisa, precisa de. Se há um se ligado a um verbo transitivo indireto, esse se vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Tiago, tudo bem. Isso significa o quê? Significa que o sujeito está indeterminado. Eu não sei exatamente quem é o sujeito. Eu sei que ele existe. Precisa-se de operários. Alguém precisa desses operários. Mas não sei exatamente quem é que precisa. Então, é um sujeito indeterminado. E como é que eu vou saber? Se o verbo não for verbo transitivo direto e estiver ligado a um se, eu vou ter um índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Se o se estiver ligado a um verbo transitivo direto, esse se vai ser uma partícula apassivadora. Mas se estiver ligado a um verbo que não seja verbo transitivo direto, o se vai ser índice de indeterminação do sujeito. Bom, é isso. E o que é que vai acontecer? O nosso verbo obrigatoriamente ficará na terceira pessoa do singular. Aqui é obrigatório. Eu não posso concordar com operários, porque operários não funciona como sujeito. Operários é apenas o objeto indireto do verbo. Quem precisa, precisa de, certo? Bom, nesse ponto 4, nós temos aí o verbo ser. O verbo ser na língua portuguesa, indicando hora, o verbo ser indicando hora, ele vai concordar sempre com o numeral que indica a hora. Então veja, eu tenho aqui 1 hora e tenho aqui 12 horas. Certo? Numeral, numeral. Como é que é aqui? Como acontece aqui? Indicando hora, o verbo ser concorda com o numeral que indica a hora. Agora é 1 hora e agora são 12 horas. Agora é 1 hora, olhei para o relógio, marca 1 hora, agora é 1 hora. Olhei para o relógio está marcando 12. Então agora são 12 horas. Tem que ter cuidado, por quê? Vamos dizer que você olhou para o relógio está marcando 12 horas, só que você não quis dizer 12 horas. Você quis dizer meio-dia. Tiago, eu posso dizer agora são meio-dia? Não. Você vai dizer agora é meio-dia, né? Porque você vai concordar com o numeral meio. Então, é o mesmo horário. 12 horas e meio-dia, mesmo horário. Agora são 12 horas ou agora é meio-dia, concordando com o numeral meio. Beleza? Bom, Tiago, indicando data. Indicando data. Como é que funciona? Bom, aqui eu tenho a data 21 de novembro. Certo? 21 de novembro. O que a gramática diz? Diz que eu vou concordar ou com o numeral 21, tá aqui, ou vou concordar com a palavra dia, que pode ser entendida como estando implícita, isto é, oculta, escondida após o numeral, não é aqui não, após o numeral não, antes do numeral, né? Vou colocar aqui, antes do numeral 21. Tiago, como assim? Olha, é como se eu estivesse dizendo, hoje é dia 21 de novembro. Hoje é dia 21 de novembro. Claro que a palavra dia não apareceu, mas eu posso entender dessa forma. Tiago, quer dizer que eu posso dizer hoje é 21 de novembro? Pode. Hoje é 21 de novembro.
como se a palavra dia estivesse na frase. É como se eu estivesse dizendo, hoje é dia 21 de novembro, certo? Então você tem essas duas possibilidades. Ou concorda com o numeral, ou concorda com a palavra dia, mesmo que ela não apareça na frase, mesmo que esteja implícita, né? Essa é a regra para indicação de hora, né? Concordância do verbo ser com ou de hora não, pessoal. É concordância do verbo ser com data. Hora é isso aqui, olha. Hora sempre concorda com o numeral. Data, ou eu concordo com o numeral ou concordo com a palavra dia. Perfeito? Bom, nesse ponto 6, nós temos um aspecto muito comum em provas de concurso, né? E você tem que lembrar, que é o seguinte: nem toda oração traz sujeito. Porque se você analisar aqui, olha, qual é a regra geral de concordância verbal? A regra geral é o verbo deve estar adequado ao seu sujeito. Só que nem toda oração traz sujeito. E aí, Tiago? Se eu encontrar uma oração sem sujeito, o que é que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que, não havendo sujeito na oração, dos casos que eu vou mostrar aqui para vocês, o verbo deverá ficar na terceira pessoa do singular. O verbo não poderá ser flexionado, não poderá ir ao plural, certo? E o primeiro caso em que isso acontece é esse aqui, olha. O verbo haver nessa situação, ele está com o mesmo sentido do verbo existir. O verbo haver está com o mesmo sentido do verbo existir. Quando o verbo haver estiver com o mesmo sentido do verbo existir, ele vai ser considerado um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É um verbo que não possui pessoa, não possui sujeito, certo? Não possui sujeito. Não possuindo sujeito, a gramática diz que obrigatoriamente esse verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Isso significa que este verbo não pode ser levado ao plural de forma alguma. Isto é, eu não posso colocar aqui haviam muitos alunos na sala. Eu não posso concordar com muitos alunos. Afinal de contas, muitos alunos aqui funciona apenas como objeto direto desse verbo. Esse verbo que é um verbo transitivo direto. Havia o que na sala? Havia muitos alunos, né? Então o verbo haver com o sentido de existir, veja que eu posso trocar pelo verbo existir, né? Existiam muitos alunos na sala. E o verbo haver com esse sentido do verbo existir é um verbo impessoal, não possui sujeito, essa oração não traz sujeito e ele vai ficar na terceira pessoa do singular.